Em Sociedade com o Espírito, David Ponyongshu, parte 3. Certa vez quase perdi minha esposa por maus tratos. Quando me casei, eu me preocupava mais com a evangelização do que com meu casamento. Meu objetivo era ser o Billy Graham da Coreia. Eu não queria ser pastor. Pastorear uma igreja traz muita dor de cabeça. Eu queria me tornar um evangelista bem-sucedido. Eu achava que se tivesse o Espírito Santo em meu coração e 5 bons sermões, poderia ser um grande evangelista. Todas as segundas-feiras, eu saía de casa e viajava por toda a Coreia pregando o evangelho. Todos os sábados eu voltava à casa com uma mala cheia de roupa suja. Uma semana depois de nosso casamento, deixei minha esposa em nosso apartamento e fui pregar. Em geral, quando eu voltava para casa, minha esposa me tratava bem, exatamente como devia comportar-se uma esposa oriental. Ela enchia a banheira de água quente e me esfregava as costas. Depois ela me massageava, me vestia e me servia uma refeição saborosa. Eu considerava tudo isso a coisa mais natural do mundo. Era algo que ela me devia. Naqueles dias, as mulheres eram maravilhosas, muito amáveis. Agora, ficaram atrevidas por causa do que vem nos programas da televisão americana. Eu continuava chegando em casa no sábado para sair na segunda-feira e isso prosseguiu durante uns 6 meses. Um dia, minha sogra mandou me chamar. Queria falar contigo. Cuidado quando a sogra o chama, dizendo que quer falar com você. É que surgiu um problema grave. Eu pergunto, você quer continuar vivendo com minha filha? Perguntou ela. Claro que quero, respondi. Eu me casei com ela. Você não levou uma coisa para casa? Ela me interrompeu. Você levou uma pessoa. E uma pessoa precisa de amor, de reconhecimento, de atenção, de tudo isso. Você trata a sua mulher como se ela fosse uma coisa. Você abandona sozinha em casa. Ela está tendo sérios problemas psicológicos. Está arrependida de ter casado com você. Ela vai abandoná-lo se você não prestar atenção às minhas palavras. Não se preocupe, respondi. Vou resolver esse assunto facilmente. Fui para casa e disse à minha esposa, querida, venha cá. Ouça, você se casou comigo. Quando você tiver algum problema, você não deve queixar-se à sua mãe. Podemos conversar e nos entender. Quero ajudar você. Coloquei minha mão na cabeça dela e repreendi o demônio. Em nome de Jesus Cristo, espírito de queixumes, retira-te, vai embora, sai. Fiquei satisfeito, certo de que isso resolveria o problema rapidamente e minha mulher ficaria curada. Ora, quanto eu tinha de aprender ainda. Aquele demônio de queixumes não saiu. Minha mulher piorou, chorava constantemente. Parou de preparar o banho quentinho, parou de esfregar minhas costas, já não me massageava o corpo, nunca mais me preparou refeições deliciosas. Minha esposa caiu em depressão e eu em pânico. Com toda a seriedade, orei ao Senhor. Deus meu, o que farei? O meu ministério deve ocupar o primeiro lugar em minha vida. Amo o meu ministério mais que a minha esposa. Mas agora ela me chama a atenção e me apresenta um ultimato, ou o ministério ou ela. Senhor, tens que me ajudar. Vários dias mais tarde fui abençoado pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a falar em meu coração. Filho, vamos supor que você tenha se tornado um Billy Graham da Coreia. Suponhamos que conseguiu edificar a maior igreja do mundo. Mas, ao mesmo tempo, se você perder a sua esposa, que tipo de ministério terá? Reconheci de imediato que se isso acontecesse, eu perderia tudo. Então Deus me disse,
você tem que mudar a ordem de suas prioridades. Não, pai, respondi cheio de orgulho. Minhas prioridades estão em boa ordem. Ponho Deus em primeiro lugar, em segundo lugar a igreja, a mim mesmo em terceiro lugar, meus filhos em quarto lugar e minha esposa em quinto. Não, filho, disse-me Deus. Suas prioridades estão mal ordenadas. Deus em primeiro lugar, sim, mas em segundo lugar, sua esposa. Em terceiro lugar, seus filhos. Você em quarto lugar. Em quinto lugar, a igreja. De modo algum, respondi cheio de assombro. Esse deve ser um espírito que veio dos Estados Unidos, não um espírito vindo de Deus. Eu acreditava que os coreanos eram mais dedicados ao ministério do que os americanos. E eu não podia aceitar aquela ideia de mudança em minhas prioridades. Não, seu lar deve ser sua verdadeira igreja, disse-me Deus. Se você perder seu lar, perde tudo. Você pode obter um grande sucesso como evangelista, pode ter uma igreja dinâmica, mas se perde sua esposa e seus filhos, nunca poderá ser um homem de bom testemunho ao mundo e à sociedade. Primeiro, você deve ter uma igreja dinâmica em seu lar antes de ter uma igreja fora de seu lar. Por fim, compreendi a mensagem e disse à minha esposa: querida, toda segunda-feira agora lhe pertence. Vamos fazer tudo o que você quiser. Eu não tinha a mínima ideia do rolo em que eu estava me metendo. Ela havia estado deprimida e solitária demais. Havia chorado muito. Então, todas as segundas-feiras, ela passou a me pedir que dessemos um passeio a algum lugar da cidade. Ela preparava uma cesta com o nosso almoço e íamos a algum parque. Ela me pedia que lhe segurasse a mão e assim caminhávamos pelo parque como os dois adolescentes enamorados. Às vezes eu achava que ia morrer, porque meu coração estava voltado inteiramente para a evangelização. Íamos caminhando e minha mulher falava e continuava falando, e eu respondia e ia respondendo. Você ouviu o que eu disse? Ela me perguntava depois. Sim, eu respondia. Que foi que eu disse? Não faço a menor ideia. Passamos a maior parte do dia em algum parque e quando me parecia que era chegada a hora de voltar para casa, minha mulher sugeria que fôssemos fazer compras. Querida, eu lhe compro qualquer coisa, eu lhe dizia. Escolha o que você quiser, mas vamos para casa. Não, segunda-feira é meu dia, ela me respondia. Você prometeu, por isso você tem que passar o dia inteiro comigo. Eu gosto de fazer compras com você. Ela me obrigava a passar o tempo todo com ela, às segundas-feiras, e mediante essa comunhão, sarou psicologicamente. A depressão dela se foi. Até então eu havia tratado ela como uma coisa, não como uma pessoa. Ela estivera triste e deprimida, disposta a abandonar-me e com toda razão.